O que é vida para você? Qual é o sentido da vida? O que seria essa vida abundante que a Bíblia tanto fala? Qual seria a vida que vale a pena ser vivida que os filósofos tanto falam? Se você quer aprender mais sobre esse assunto, fica com a gente porque começa agora o seu momento de adoração. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Adoração aqui na TV Novo Tempo. Estou muito feliz em estar com vocês hoje para a gente conversar e aprender mais sobre temas tão importantes quanto o tema de hoje, né? Temas importantes para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida com Deus. E é por isso que a Novo Tempo existe, para te ajudar na sua jornada rumo ao céu. Veja, uma vida de êxito espiritual é uma vida em que você entende a sua natureza, entende o seu pecado e tem condições de buscar viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E é para entender mais sobre esse tema que a Escola Bíblica da Novo Tempo preparou este guia especial de estudos de nome A Cura do Pecado. Nele você vai aprender o que é pecado, qual é a sua origem, o mal que ele causa, como vencer o pecado, com esse remédio, né, essa solução definitiva para esse mal. Para pedir esse estudo, você já sabe, entre em contato com a gente pelo telefone 012 21 27 31 21 durante a semana, né, em horário comercial. E nesse número você vai passar os seus dados e vai receber o estudo na sua casa. Você também pode pedir o estudo bíblico pelo WhatsApp 012 98244 4449 ou ainda pelo nosso site novotempo.com/escola bíblica. Essa é uma oportunidade de você receber na sua casa esse estudo de forma gratuita. E gratuita porque os Anjos da Esperança já pagaram pela produção, impressão e envio desse estudo. Nossa gratidão a você que faz parte desse projeto. Quero convidar você a orar comigo antes da gente abrir a palavra de Deus. Tudo bem? Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a sua palavra, Senhor. Pedimos que o Espírito que inspirou, Senhor, os profetas, possa iluminar a nossa mente para que a gente entenda aquilo que o Senhor quer nos dizer nesse dia. É o que nós pedimos, agradecemos também, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, os filósofos, eles discordam em muita coisa, mas tem uma coisa que eles concordam, é que todos eles buscam o sentido para a vida. Alguns tentando viver uma vida ética, outros buscando aquela famosa vida que vale a pena ser vivida, mas o fato é que todos eles buscam o sentido para a vida. Havia um cientista muito famoso chamado Carl Sagan. Ele ficou bem famoso porque ele procurava vida em outros planetas. E quando perguntaram para ele a razão pela qual ele procurava vida em outro planeta, a resposta foi muito interessante. Ele disse: eu quero encontrar vida em outro planeta para que eles nos ensinem a viver. Sabe, de fato, nós desaprendemos como viver. Muitos de nós colocamos a nossa vida no automático e quando alguma tribulação chega, quando alguma prova chega e nós somos sacudidos e voltamos para o manual, muitos de nós não conseguimos assimilar, não conseguimos entender. Nossa vida foi colocada no automático por inúmeras razões. O fato é que a própria vida veio a este mundo há anos atrás para nos ensinar a como viver. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você nesse dia. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia aí no livro de João, no capítulo 10. Livro de João, capítulo 10. Nesse capítulo, o capítulo 10 de João, nós temos uma história muito famosa, uma parábola, uma história muito famosa que Jesus conta ali para os seus discípulos e seguidores, né? Que é a parábola do bom pastor, Jesus, o bom pastor. O fato é que antes dessa parábola, no capítulo anterior, Jesus estava passando próximo ao templo e de repente ele encontra um homem deficiente, um homem cego de nascença. Ao dialogar com aquele homem, os discípulos ficam perguntando quem foi que pecou, foi ele, foi os pais. Jesus desmistifica aquilo, dizendo que aquilo não tinha nada a ver com o pecado de alguém,
mas que o nome dele seria engrandecido na vida daquele homem. O milagre acontece, esse homem volta a enxergar, os fariseus interrogam a Jesus, interrogam as pessoas que estão próximas ali, interrogam os pais deste homem, e no final ele diz, olha, se este homem não fosse de Deus, ele não poderia ter feito isso, né? Ou seja, por favor, me deixe em paz, eu fui curado, esse homem, ele só pode ter sido de Deus. E em todos os momentos em que Jesus, praticamente todos os momentos em que Jesus se encontra com o povo fariseu, com esse grupo, né, da religião judaica dos fariseus, sempre havia algum embate. E dessa vez não foi diferente. Jesus estava ali, ele acabou de curar alguém, acabou de trazer uma nova vida para essa pessoa, acabou de ter essa discussão com os fariseus, e agora acontecem as cenas desse episódio que nós vamos ler aqui. Quero que você acompanhe comigo aí, João 10, no verso 1. Diz o seguinte, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Veja, no Oriente Médio e na África também, até hoje, existe esse tipo de aprisco, né? É um aprisco que fica geralmente no centro da cidade, um local onde os pastores podem trazer as suas ovelhas, colocá-las ali, deixá-las por um tempo e elas serão guardadas por um guarda. Essa porta geralmente é resistente e apenas o segurança tem a chave desse aprisco, né, dessa porta para acessar o aprisco. É justamente sobre isso que Jesus vem falando no início dessa parábola. Mas o texto continua. O texto continua aqui no verso 3, você lê comigo, diz o seguinte, para o pastor, né, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. E preste atenção nessa figura de linguagem que Jesus está usando aqui. No verso 5 ele continua, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não lhe reconhecem a voz. Esse termo, as ovelhas reconhecem a voz, o pastor faz sair as próprias ovelhas, as suas ovelhas, as ovelhas que lhe pertencem. Esse termo é repetido 6 vezes aqui, nesse pedacinho desse capítulo, para mostrar para mim e para você um detalhe, o tipo de relacionamento que o pastor quer ter com as suas ovelhas. E qual é esse tipo de relacionamento? Um relacionamento de intimidade. O pastor chama as ovelhas, elas reconhecem e seguem o pastor. Por quê? Porque elas reconhecem a voz do pastor. Elas não vão seguir outras pessoas porque não lhe reconhecem a voz, é isso que o texto vem dizendo, mas elas seguem o pastor porque o pastor tem a voz que elas reconhecem. O tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco, que Jesus quer ter conosco, é esse relacionamento. Um relacionamento de intimidade, onde o mestre fala e eu sigo o que ele está me dizendo. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento com ele o suficiente para lhe reconhecer a voz. Mas Jesus contou essa parábola e no verso 6 nós lemos que as pessoas não entendiam. Ele contou, foi até esse ponto, as pessoas olharam para ele e não compreenderam. E talvez a sua expectativa, como era a minha nesse momento, era que Jesus se revelasse e dissesse algo para explicar a sua parábola. A minha expectativa, não sei a sua, era que ele dissesse, ei, eu sou o bom pastor. Eu sou o pastor dessa história. Mas olha o que ele diz ali no verso 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E a minha expectativa, de fato, era, eu sou o pastor. Isso faria mais sentido para mim, mas ele diz, eu sou a porta. Sabe qual que é o segredo aqui? Havia um outro tipo de aprisco. E esse aprisco era o que ficava no deserto. Geralmente, quando o pastor levava suas ovelhas de uma cidade para outra, obviamente, nem sempre ele tinha a oportunidade de dormir em um local como aquele aprisco que a gente comentou lá no início, né? O que acontece até hoje nessas regiões, são os apriscos improvisados. Nesse local, no meio do deserto, não há nada, só está tudo seco, só tem arbusto e tem um pedacinho, um cercadinho, feito de galhos secos, onde o pastor pode colocar as suas ovelhas.
Nesse local não há um guarda, não há um segurança, não há uma porta. Há apenas as ovelhas, o deserto, esse aprisco improvisado e o pastor. Para que o pastor proteja suas ovelhas, ele se deita no local onde seria a porta. E aí, ele se torna a porta. Então, quando Jesus fala, eu sou a porta, aquele que entrar por mim vai achar alimento, vai achar segurança. E quando ele fala mais adiante, eu sou o pastor que dá a vida pelas ovelhas, faz todo sentido, porque, de fato, para que algo de ruim aconteça com as ovelhas, é necessário passar pelo pastor. Veja bem, nesse sentido, aquilo que Cristo oferece é aquilo que ele é. Veja, não é possível você ter um relacionamento com as coisas que Jesus pode te oferecer se você não se relacionar com a pessoa de Jesus. Não tem como você se relacionar com as posses que os seus pais podem te dar. Não tem como você se relacionar com os conselhos que o pastor pode te dar. Você tem que se relacionar com seus pais, com o pastor, com a sua esposa. Da mesma forma, não é possível se relacionar com as coisas que Jesus pode nos oferecer. É necessário nos relacionarmos com a sua pessoa, porque aquilo que Jesus é aquilo que ele oferece. Aquilo que ele oferece é aquilo que ele é. Jesus, lá em João 14, não é aquele que mostra a indicação do caminho, não é aquele que mostra onde está a vida, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele não é aquele que lá em João 6,35 oferece o pão apenas, não é aquele que mostra onde encontrar o pão da vida, ele é o pão, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a água da vida. O relacionamento que Deus quer ter conosco, o relacionamento que o Filho quer ter conosco, Jesus, é um relacionamento de intimidade, onde eu me relaciono com Ele, não com as coisas que Ele pode me oferecer, não com as bênçãos que Ele pode me oferecer, mas com a sua pessoa. Este é o relacionamento que Jesus está interessado em ter comigo e com você. Eu te pergunto, como está o seu relacionamento com a pessoa de Jesus? Quais são as áreas da sua vida que você precisa submeter a Deus para que o seu relacionamento vá para outro nível com Ele? Para que você entenda de fato que intimidade é essa que Ele quer ter com você. Mas a Bíblia, a palavra continua, a palavra de Deus continua, e aqui no verso 10 vem o verso mais famoso que temos nesse capítulo, que é: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É interessante o significado dessa palavra abundante aqui na Bíblia. Abundante vem de uma palavrinha em grego que significa mais, muito mais, além do que se esperava, além do que se previa. Veja bem, essa é a vida que Deus quer te dar. Uma vida além da conta, uma vida que você não esperava, uma vida que você não imaginava, uma vida abundante. E é justamente isso que Efésios vem dizendo, Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. Efésios 3, os versos 20 e 21. Essa é a vida que Deus quer te dar. Essa é a vida que nós podemos encontrar no Filho Jesus. Mas se você está me acompanhando até agora, você já entendeu o único lugar onde nós podemos encontrar esta vida. Qual é este lugar? No aprisco, com o bom pastor. Sabe, nós temos o hábito de parcelar a nossa entrega a Deus em 48 vezes. A gente diz assim: Deus, eu estou contigo, eu me entrego ao Senhor, eu sou teu. Toma aqui a minha vida, toma essa parte da minha vida, toma essa outra parte, toma essa outra parte. Mas essa aqui não, essa aqui deixa que... Não, deixa que eu tomo conta, essa aqui eu tenho condições de tomar conta sozinho. Sabe, o que Deus chama você e eu para fazermos nesse dia é nos entregarmos para Ele por completo. E essa entrega que nós devemos fazer para Ele tem que ser uma entrega com intimidade, com disposição de ter um relacionamento íntimo, um relacionamento próximo. Será que eu estou falando para alguém que tem andado longe dos caminhos do Senhor? Será que eu estou falando para alguém que de repente frequenta alguma igreja, mas tem um relacionamento superficial com esse bom pastor? Sabe, a nossa vida só vai ter sentido, a nossa vida só vai
nós só vamos viver uma vida que valha realmente a pena viver se nós nos entregarmos a Jesus e se nós buscarmos um relacionamento de intimidade, de proximidade. Um relacionamento onde eu falo e Ele me ouve, onde Ele fala e eu tenho condições de ouvir a sua voz. E não só de ouvir a sua voz, mas de reconhecer que é um mestre falando, porque eu sei que voz é essa. Eu experimentei essa voz. Eu sei quem está falando comigo. Eu tenho condições de ser firme, ter fé o suficiente para segui-lo, porque eu sei quem está falando comigo. É o mestre, é o meu pastor. Eu não sei se você tem gato em casa. Eu não tenho, mas já tive no passado, né? Eu tenho um certo trauma com gato. E esse trauma me levou a não querer ter esse animal em casa, né? E certa vez eu estava em casa, estudando, preparando um sermão, alguma coisa do tipo, e chegou um gato na porta, e esse gato estava miando. Eu falei, deixa eu ver qual que é desse gato, né? Deixa eu colocar ele para dentro. Coloquei ele para dentro, falei, parece que esse gato é interessante, né? E aí eu comprei comida para esse gato, comprei leite, ração para esse gato, começamos a virar amigos, né? E é interessante que eu comecei até a mudar a minha visão que eu tinha sobre os felinos, né? E certo dia eu comprei uma ração especial para ele. Falei, gente, eu quero que esse gato seja feliz aqui na minha casa, então deixa eu comprar um negócio legal para ele aqui. Comprei uma ração especial, coloquei, preparei água, preparei um potinho. O gato veio, se esfregou na minha perna, passou para comer, comeu tudinho, olhou para mim, foi embora. E a gente sabe, você que tem gato sabe muito bem, os gatos, eles vêm, recebem carinho, eles vêm, eles recebem alimento, mas o que eles querem mesmo é viver a vida fora do muro. Veja, muitas vezes eu e você, nós somos assim também. A gente se aproxima de Deus, a gente se aproxima de Jesus, a gente pede uma bênção, a gente ora com fervor, a gente ora querendo uma mudança de vida, a gente ora querendo uma bênção, querendo uma libertação, e assim que a gente recebe, a gente diz, muito obrigado, Jesus, de fato eu provei esse poder, o Senhor tem poder mesmo, muito obrigado, mas deixa que daqui para frente eu tomo conta. Aquele parcelamento da entrega a Deus, né? Meu amigo e minha amiga, quero dizer para você, nesse dia, que Deus quer ter um relacionamento de intimidade contigo. E essa vida abundante, essa vida que supera as expectativas, essa vida que vai além daquilo que a gente se imagina, além daquilo que a gente espera, como Efésios disse, né? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Tudo isso está à nossa disposição, se nós estivermos no aprisco com o bom pastor. Talvez estou falando para alguém que está se afastando dos caminhos de Deus. Talvez estou falando para alguém que está na igreja, que está frequentando alguma igreja, mas está pensando assim, será que isso vale a pena? Será que tudo isso que eu neguei, tudo isso que eu rejeitei, tudo isso que eu abri mão, será que vai valer a pena? Será que isso vale a pena mesmo? Quero dizer para você, vale a pena. Vida abundante, vida que transborda, essa vida que vale a pena ser vivida, essa vida que supera as expectativas, só é vivida no aprisco com um bom pastor. Eu não sei o que você está passando, não sei se você está passando por uma prova, não sei se você tem orado a Deus e parece que esse Deus não te responde. Mas eu quero dizer uma coisa, vale a pena continuar no caminho. Vale a pena seguir a Cristo. A Bíblia nos revelou aqui no verso 8, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Verso 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. A única segurança que nós temos, meus amigos, a única segurança que nós temos neste mundo é estarmos no aprisco. É a única segurança que nós temos de entrar, sair, encontrar alimento, encontrar comida. Talvez estou falando para alguém que, assim como as ovelhas, né, no deserto, talvez estou falando para alguém que está passando por um deserto. Talvez estou falando para alguém que está andando no deserto e não vê comida, não vê alimento, não vê água, não vê esperança, não vê segurança. Talvez estou falando para alguém que está nessa situação. Quero dizer para você, muito provavelmente, se você aceitar este bom pastor, ele talvez não te tire do deserto, mas pode ter certeza que ele vai andar com você
no deserto. Como encontrar água no deserto? Como encontrar alimento no deserto? Não sei, mas Ele sabe. Se você se entregar a Ele, se você buscar um relacionamento com Ele, se você for íntimo dEle, tenha certeza que esse passo de fé vai valer a pena. Vida do dicionário, todos nós temos. Uma vida normal, todos nós temos. Mas a vida que vale a pena ser vivida, uma vida que supera as expectativas, que vai além daquilo que nós esperamos e nós antecipamos, só pode ser vivida na presença do nosso Senhor Jesus. Quero ler novamente com você o verso 10. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Você gostaria de aceitar a companhia desse pastor? Você gostaria de aceitar o senhorio desse pastor na sua vida? Você gostaria que esse pastor se tornasse o senhor da sua vida? Você que está andando aí pelos desertos da vida sozinho, você quer dizer para Deus neste dia que você quer esquecer dessas entregas parceladas, esquecer aquilo que você não pode estar no controle e entregar nas mãos dele? Vida do dicionário todos temos. Vida abundante somente no aprisco com o bom pastor. A minha oração neste dia é para que você seja assim como este cego, que não tinha nada, mas que mesmo cego reconheceu a voz do seu mestre, do seu Jesus, do seu Salvador. A minha oração é para que ao fazer isso, ao reconhecer a voz do mestre, ao aceitá-lo como seu Senhor, ao aceitar viver essa vida íntima, a minha oração é para que você, que está nos assistindo nesse dia, possa experimentar esta vida que supera todas as expectativas, que supera tudo aquilo que a gente antecipa, tudo aquilo que nós imaginamos. O último ponto que eu quero trabalhar com você é sobre o mercenário. Se você acompanhar comigo aqui na sua Bíblia, aqui no capítulo 10, no verso 13, diz o seguinte: o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. E ele vai repetir, no próximo verso: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aqui Jesus está fazendo uma referência aos fariseus. Esse grupo da religião judaica que queria ter acesso ao reino de Deus, queria ter acesso às bênçãos de Deus, queria ter acesso aos privilégios que se encontram para aqueles que estão dentro do aprisco, sem passar por onde? Sem passar pela porta. Veja, será que eu estou falando para alguém que é líder de igreja? Será que eu estou falando para alguém que tem batido a cabeça, como diz lá na minha terra, em Minas, que tem batido a cabeça para encontrar um caminho, encontrar um local, encontrar uma igreja, encontrar uma verdade? Mas será que você, assim como muitas pessoas, assim como os fariseus, não tem se desviado da porta? Será que eu estou falando para alguém que tem se desviado deste caminho? Será que eu estou falando para alguém que tem ouvido a Novo Tempo, tem assistido a Novo Tempo há tanto tempo e tem se deparado com verdades incríveis, verdades profundas, mas tem dito, não, esse aqui não deve ser o caminho, não, deixa eu tentar ver outra coisa. Será que eu estou falando para alguém que tem negado essa verdade? Quero dizer para você que o seu dia chegou também. Essa mensagem é para aqueles que querem ter uma vida nova, uma vida abundante, uma vida que supera, mas é para você também que quer ter tudo isso, mas tem buscado isso em outros lugares, buscado em outras portas, de outras formas, por outras pessoas, por outros caminhos. Mais uma vez, se você faz parte do primeiro grupo, que é o grupo que já cansou de ver uma vida simples, uma vida frívola, uma vida que não tem muito sentido, que você tenta conseguir coisas, conseguir um novo relacionamento, novas posses, novos empregos, mas nada disso fez sentido na sua vida. Se eu estiver falando para você, aqui está a resposta. O bom pastor pode te dar uma vida abundante. Se eu estou falando para você que tem procurado a verdade, mas que tem, de alguma forma, se negado a enxergar onde ela está, de alguma forma, se negado
a olhar para a porta e a reconhecer que porta é essa. Quero dizer para você uma coisa, Jesus é a porta das ovelhas e Ele indica o caminho, não apenas indica o caminho, mas Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se é o seu desejo aceitar esse Jesus como nunca antes você aceitou, se é o seu desejo aceitar esse mestre e o seu senhorio como nunca antes você experimentou, essa mensagem é para você. E é com você que eu quero orar nesse dia, para que Deus abra o seu coração, escancare as portas do seu coração, que você receba esse Jesus, esse pastor que cuida da gente, que você desenvolva um relacionamento de intimidade com Ele e que ao ser íntimo e íntima do bom pastor, você possa experimentar essa vida que vale a pena ser vivida. Essa vida muito bem, muito além da medida que a gente poderia esperar, que é a vida abundante que Deus quer e pode nos oferecer. Estou falando para você que quer aceitar isso na sua vida? Se sim, quero convidar você para fazer uma oração de entrega, uma oração onde você vai colocar a sua vida 100% nas mãos do Mestre. E que ao fazer isso, acredite em mim, você terá condições de experimentar essa vontade de Deus e vai ter condições de viver essa vida que Ele quer te oferecer. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos agradecidos, Senhor, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Estamos agradecidos porque tudo isso se renovou na nossa vida neste dia. Nós queremos pedir perdão, Senhor, pelas vezes que nós dizemos que íamos nos entregar a Ti, mas na verdade a gente queria tomar conta da nossa própria vida. A gente quer pedir perdão, Senhor, pelas vezes que nós Te procuramos, mas Te procuramos apenas porque estávamos interessados, Senhor, em receber uma bênção, em receber uma pausa no nosso sofrimento, nas nossas lutas. A gente quer Te pedir perdão, Senhor, pelas vezes que nós buscamos um relacionamento com as coisas que o Senhor tinha para oferecer, mas não com o Senhor, com a pessoa do Senhor. Nos perdoa, Pai, nós somos falhos, somos pecadores e precisamos de Ti. Mas ao pedir perdão, Senhor, por essas razões, nós queremos também dizer neste dia, Pai, que nós nos colocamos inteiramente nas Suas mãos. Não queremos parcelar nossa entrega, Senhor. Não queremos entregar uma ou outra parte da nossa vida. Nós queremos que a nossa vida esteja 100% nas Suas mãos. Queremos que a nossa vida esteja nas Suas mãos. Queremos que o Senhor nos dê a oportunidade de experimentarmos essa vida, Pai, essa vida abundante que o Senhor tem para nós. E que ao experimentarmos isso, Pai, possamos viver uma vida diferente e possamos ser a diferença para a vida das pessoas. Eu oro também, Pai, nesse dia, em especial, para aquelas pessoas que estão procurando, Pai, a verdade, estão procurando, Senhor, Te encontrar, mas que por uma razão ou outra têm se negado a ver que Jesus é a porta. Quero orar por essa pessoa, Pai, que talvez como este grupo que nós estudamos nesse dia, esteja querendo participar das bênçãos, querendo ter os privilégios, mas se negando a enxergar que esses privilégios, essa bênção, essa alegria, esse reerguimento, tudo isso só pode ser encontrado aos pés do Salvador. Queremos orar por esse grupo também, Senhor. Senhor, nos dê a oportunidade, Pai, opera em nós o querer e o efetuar, para que a gente possa se aproximar do Senhor, para que a gente possa estar mais próximo de Ti, para que a gente possa, de fato, viver essa vida que vale a pena ser vivida, essa vida que é infinitamente mais daquilo que a gente espera. Isso é o que nós pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém.